Olá, está no ar o 3 a 1, o seu programa semanal de debates e entrevistas da TV Brasil. O assunto de hoje são os crimes na internet, que aumentam numa progressão, numa velocidade impressionante. As primeiras experiências de internet no Brasil aconteceram no meio acadêmico em 1988. Mas só em 1995, os Ministérios das Comunicações e da Ciência e Tecnologia autorizaram o uso comercial da internet no país. Em pouco tempo, esse instrumento de comunicação, rápido e barato, se popularizou e começou a ser usado para outros fins, como serviço de compras e jornalismo online. Mas a instantaneidade e a interatividade também despertaram o interesse dos criminosos. Segundo a Associação Brasileira de Especialistas em Alta Tecnologia e a Polícia Federal, os crimes mais rentáveis do Brasil estão hoje no campo virtual. Os lucros são mais altos que os obtidos no narcotráfico. O grande desafio das autoridades no momento é impedir a ação dessas quadrilhas, já que as condutas ilícitas na internet ainda não têm uma legislação específica. Para participar dessa conversa, nós convidamos o advogado, especialista em direito da informática e internet, Gilberto Martins, o professor economista e consultor na área, Jack London, e o delegado Fernando Villapouca, da Delegacia de Repressão a Crimes de Informática. Delegado, vocês têm estatísticas com relação ao aumento do número de crimes cibernéticos? O que a gente verifica nos trabalhos da delegacia é que, de fato, vem aumentando a comunicação desses crimes. O que falta nesse estudo é verificar qual é a causa desse aumento. Se o aumento da demanda por internet no Brasil ou se o aumento de crimes efetivamente. Porque havia muita subnotificação com relação a isso, as pessoas não sabiam a quem recorrer quando surgia alguma fraude, quando eram enganadas ou alguma invasão. Com relação à notificação ainda há, a subnotificação, melhor dizendo, ainda há. Mas o que eu verifico é que cada vez mais as pessoas vêm tomando noção de que podem recorrer ao poder público para denunciar esses crimes. E que tipos de crimes são mais frequentes na internet? São vastos as possibilidades de crimes. Temos os crimes contra o patrimônio, são os crimes de estelionato e fraudes, de uma maneira geral. Temos os crimes de invasão de sistemas, propriamente dito, e de máquinas para efetivamente obter informações cadastrais dos usuários para fraudes ou golpes futuros. Temos os crimes contra a honra, numa grande escala, principalmente a criação de perfis falsos em sites de relacionamento, crimes de preconceito, discriminação, crimes de pedofilia, de apologia de crime em sites de... Ou seja, já tem de tudo na rede, sim. Na rede. Jack London, você acha que a partir de agora a sociedade terá que conviver com esses fenômenos e encontrar caminhos para se defender e administrar isso? Como se relacionar com essa questão? Eu acho que essa questão do crime na internet, ela leva talvez a uma questão anterior, né? Que diferença há entre o mundo da internet e o mundo real? Quer dizer, a gente tinha 10 anos atrás a suposição de que na internet você teria um mundo de mais liberdade, né, de mais direitos. A internet, como toda e qualquer tecnologia inovadora, ela antecede a lei. Portanto, há 15 anos temos a internet funcionando ativamente no Brasil e não há nenhuma lei até agora específica com relação à internet. Não é? Há um projeto no Congresso em tramitação há mais de 10 anos. Esse projeto sofre sempre abalos sísmicos, porque a tecnologia avança cada vez mais. Por exemplo, nesse momento, esse projeto ele tem um foco em cima de um controle de acessos e guarda de arquivos nos provedores de acesso de internet.
A gente tem no Brasil hoje aproximadamente 50 milhões de pessoas, as estatísticas variam de um lado para o outro, utilizando a internet regularmente. Mas nós temos já 160 milhões de celulares e a grande maioria deles já com acesso à internet. Mais 2 anos não haverá mais aparelhos de celulares sem acesso à internet. Portanto, isso significa dizer o seguinte, praticamente todos os brasileiros terão acesso à internet daqui a 2, 3 anos via celular. Isso significa uma mudança completa com relação a como você analisa a internet, como você analisa, por exemplo, os direitos individuais na internet. Gilberto, você que é um especialista nessa área, né? Há um senso comum de que tudo que a lei não prevê, as pessoas têm direito no âmbito privado, né? E tudo aquilo, só aquilo que a lei prevê é que as pessoas podem fazer no setor público. Como é que essa questão se coloca hoje no plano da internet? Porque está havendo, evidentemente, um choque, assim, há uma pressão dos órgãos públicos no sentido de regulamentar o uso da internet e uma reação do cidadão no sentido de preservar a sua privacidade, os seus direitos individuais. Como essa fronteira ela está sendo construída? Azedo, se costuma dizer muito que a internet está abolindo as fronteiras, né? Inclusive a fronteira entre público e privado. Então, quando você tem um indivíduo qualquer, um cidadão, membro da sociedade civil, que pode fazer um ato terrorista atacando instituições públicas no outro país, isso acontece, seja a Estônia, país que eles pararam durante um mês, a partir do momento que derrubaram a estátua de um herói russo e atacaram escolas, bancos, hospitais, etc. Pararam Toronto, a cidade, a energia elétrica durante algum tempo, a costa leste dos Estados Unidos. Hoje você tem possibilidade de atacar reservatórios públicos de água, a mistura de água boa com água pútrida, né? Situações que já aconteceram, o conflito árabe-israelense, né? Atacar, derrubar o backbone, a espinha dorsal da internet do outro país. Tudo isso acontece a partir do ambiente privado atacando o ambiente público. Você tem também o outro lado, o ambiente público, o controle pelo Estado, você tem a questão da censura política da internet na China, por exemplo. Então as coisas estão muito misturadas. Daí a necessidade de uma lei que organize esse meio de campo, é a lei que o Jack estava comentando agora há pouco. Nós vamos colocar no ar agora uma pergunta de telespectador. Como é rastreado o crime virtual? Na internet, todo o acesso, ele é registrado. Então, a partir desses registros, né, essas pontuações que o usuário faz, é que a investigação se dá. Ela vai percorrer todos esses registros para mapear qual o caminho que foi utilizado pelo criminoso, quando se utilizou da internet para praticar seu crime. Ou seja, quer dizer, como todo crime, tem uma motivação e deixa um rastro, e vocês vão atrás. É esse rastro que a gente vai percorrer através dos diversos provedores de acesso. Nós temos mais uma pergunta de telespectador. Existe uma legislação para punir crimes virtuais? O nosso Código Penal é de 1940, né? Bem antes da internet. Então, o que a gente tem são poucas leis, muito esparsas. Por exemplo, urnas eletrônicas. Você fraudar a eleição eletrônica é um crime tipificado como tal, né? Um crime eletrônico. A gente tem também a pirataria eletrônica, é um outro crime previsto numa lei separada. A gente tem a pedofilia online, uma outra lei, né? A gente tem o peculato, né, eletrônico também. São 4 exemplos e os tribunais têm se comportado de uma forma muito positiva, com muita prudência na aplicação desse tipo de penais. O que a gente está precisando agora é de uma lei geral, uma lei que diga, por exemplo, que o dado virtual, o dado binário, ele é físico, ele é palpável, ele pode ser periciado. Então, senão você vai ter uma situação como aconteceu outro dia na Argentina. Um hacker hackeou o site da própria justiça argentina. Todo mundo esperava que a justiça argentina, como vítima, tivesse uma razão a mais para condenar esse hacker.